Olá, você, seja muito bem-vindo. Um prazer enorme estar aqui conversando com você e conversando com essas duas pessoas tão especiais, doutor Fernando Almeida, Marcelo Braga, sejam muito bem-vindos. Você que está ao vivo aqui conosco, você que está nos assistindo pelo YouTube em outro horário, é um prazer apresentar para vocês o professor doutor Fernando Almeida, professor livre e docente da Escola Paulista de Medicina, chefe da cadeira médica de urologista. Muito bem-vindo, Fernando, mais uma vez. Olá, Rogério. Olá, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. E Marcelo Braga, um headhunter, um dos headhunters mais importantes do Brasil. Um headhunter não só que trabalha com a busca pelo executivo certo para aquela empresa que o contrata, mas um empresário que investiu em duas empresas muito interessantes, a Search, que faz a parte de Executive Search de uma maneira mais tradicional, e a Reacher, uma empresa que faz um match das posições a partir de inteligência artificial e que eu tenho prazer enorme de receber. Marcelo, muito bem-vindo. Olá, Rogério. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Fernando? Prazer estar contigo aqui também. Muito bem, eu sou Rogério Estevão, 30 anos de vida executiva, e nós vamos começar agora a nossa entrevista. Fernando, eu vou começar com você e vou pedir para você nos contar qual é o cenário atual da medicina. Que momento nós estamos vivendo? Então, Rogério, olha só. A medicina, ela aqui no Brasil, ela tem evoluído e mudado radicalmente, principalmente aí nos últimos 10, 20 anos, né? E a atuação do médico dentro desse contexto também tem mudado bastante. A medicina, historicamente, ela é exercida de uma maneira onde a relação era direta, médico e paciente. Então, o paciente buscava o seu médico, tinha um relacionamento direto, e isso, nas últimas décadas, vem mudando com o surgimento de intermediários, né? Então, os principais intermediários hoje entre a relação médico-paciente são os hospitais e as grandes operadoras de saúde, e que acabaram nos últimos anos aí de uma maneira muito rápida se fundindo, e o médico ficou e está ficando cada vez mais distante aí do cliente no sentido direto. Então, ele sempre vai ter um hospital ou uma operadora de saúde intermediando essa ligação do médico com o paciente. Isso para o médico é muito ruim, e isso tem um efeito nefasto sobre os médicos, né? E isso a gente nota muito de perto com os nossos alunos e os egressos aí da residência médica. Esse fenômeno ocorreu no mundo todo, obviamente, mas no Brasil ocorreram algumas situações perversas, né? Então, uma delas que a gente pode apontar seria a quantidade de médicos que foi colocada no mercado nos últimos 20 anos, né? Então, nós tivemos uma abertura de posições e de faculdades de medicina de uma maneira não organizada e muito concentrada em alguns locais do país. Então, a gente tem que aqui em São Paulo, por exemplo, abriram inúmeras faculdades, e a gente, para vocês terem uma ideia aí de números, a gente, na década de 70, tínhamos em torno de 40, 50 mil médicos, e hoje nós já passamos de 500 mil médicos no país. Então, isso ocorreu sem um aumento de pessoas com condições de pagar médicos. E aí os médicos, então, foram vivendo um cenário onde a concorrência dos colegas passou a ser extrema, e o intermediário entendeu isso como uma grande facilidade para ele. E começou a aproveitar-se do médico, né, para poder fazer a empresa dele deslanchar. Então, o médico virou um serviço barato para que essas empresas pudessem crescer, e hoje nós vemos aí várias empresas
listadas na bolsa e com ganhos absurdos e sempre aí explorando os médicos. E qual que é o efeito que eu vejo nefasto disso, né? O efeito é que o médico, aí nos últimos 20, 30 anos, está trabalhando cada vez mais com uma remuneração cada vez menor. E isso alguém pode pensar, mas o médico já ganha muito bem, não precisa ganhar mais. E isso é um raciocínio errado, porque o médico, para exercer a medicina da sua melhor maneira, da forma mais humana, ele precisa estar tranquilo na sua vida pessoal. Então, é muito difícil o médico conseguir exercer a medicina na sua plenitude se ele não tiver equilibrado na sua vida pessoal, financeira, e com tempo, quando eu falo pessoal, ou seja, com tempo de dedicar à família, à distração de eventos sociais, esporte, né, tendo qualidade de vida. Então, você imagina que muitos médicos hoje trabalham 12, 14 horas para poder ter um rendimento que permita a ele cuidar da sua família, dos seus filhos, né? E um médico desgastado, obviamente, que não vai oferecer o seu melhor. E pior ainda, o médico que tem que trabalhar nesse nível, né, nessa quantidade de tempo, ele vai ter cada vez menos tempo para se atualizar. Então, quando a gente sai de um local acadêmico, então o médico que sai da faculdade, da residência médica e começa a atuar, ele está, vamos dizer, no ápice ali de conhecimento naquele momento, porque ele estava estudando aquilo a fundo. Em poucos anos, esse conhecimento se deteriora. Então, se ele não ficar se atualizando continuamente, o nível de conhecimento dele vai decaindo. Então, quando você tem uma quantidade de médicos grande no país, então você forma uma quantidade enorme de médicos, e esses médicos não conseguem uma remuneração adequada, ocorre que você progressivamente vai tendo uma perda no nível e na qualidade aí, da medicina. Então, a realidade está nesse momento do Brasil, né? Nós estamos, e paralelo a isso, ainda a gente vivendo, desde 2014, crise econômica atrás de crise econômica, e agora ainda veio a pandemia, que afetou de maneira dramática aí também os serviços médicos. Soma-se isso tudo, quando nós conversamos com os jovens que estão saindo no mercado, a gente nota uma dificuldade tremenda de posicionamento, uma dificuldade tremenda de conhecimento do mercado, e aí eles vão se submetendo a esses intermediários que sabem muito bem explorar aí o serviço dos médicos, né? Fernando, se você comparar a nossa situação de Brasil com outros países, que tipo de relação você acha? Então, vamos pensar da seguinte forma: vamos pensar em comparar o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos e com a Europa, que são situações relativamente diferentes, né? São três situações. Se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos em relação à medicina, eu morei lá 2 anos, eu tive a oportunidade de conhecer bem como funciona o sistema lá. No Brasil hoje não, historicamente no Brasil, em torno de 25% das pessoas têm cobertura de um plano de saúde ou de um seguro de saúde para poder cobrir as despesas aí com honorários médicos e com hospital e essa coisa toda. Então, historicamente, 25%. Nos Estados Unidos, isso gira em torno de 80% a 90% das pessoas com cobertura aí de um seguro de saúde. De tal forma que, se você olhar a população com condição de pagar pelos serviços médicos, não só o médico, mas parte hospitalar, isso tudo, no Brasil ela é muito pequena. Então, sobra os outros pacientes, né, ou as outras pessoas do país que vão utilizar o sistema de saúde público. Então, acaba que o maior empregador vai ser, aqui no Brasil, o sistema público, porque é onde está a maioria da população que precisa disso.
E, historicamente, o serviço público de saúde remunera muito mal os médicos, e isso vem piorando, quer dizer, a remuneração dos médicos está cada vez pior. Antigamente, o médico ainda tinha estabilidade de emprego no serviço público, e acho que desde 2003 ou 2005, se eu não me engano, também não se tem mais essa estabilidade, ou seja, ele não tem mais a aposentadoria fixa, né, que tinha no passado, que era um benefício muito grande, que acabava atraindo os médicos. Então, os médicos estão cada vez mais desprotegidos nesse sentido dentro do Brasil. Então, quando nós olhamos a proporção de médico por habitante do Brasil e dos Estados Unidos, então, em 2020, nós tínhamos aqui no Brasil 2,38 médicos para cada 1.000 habitantes, e nos Estados Unidos nós temos 2,6 médicos por cada 1.000 habitantes. Ou seja, é uma relação muito próxima, mas nos Estados Unidos a maioria da população tem cobertura por planos de saúde ou seguro-saúde, e no Brasil é 1/4 só da população que tem isso. Então isso mostra a grande dificuldade, né, mercadológica do médico. Eu queria aproveitar a sua fala para trazer o Marcelo para a conversa, perguntando, Marcelo, e a procura do mercado privado pelo médico, né? Como é que você está vendo essas grandes corporações surgindo? Como é que você está vendo essas alternativas ao binômio hospital-consultório, que é o mais tradicional? O médico ele foi formado né, muito com a esperança de montar o seu consultório. Então, talvez se perguntar para os médicos, a grande maioria vai responder que o seu desejo é o de ter seu consultório, empreender e seguir essa carreira. Mas a realidade começa a ser diferente, né? Esses médicos têm enfrentado, né, o que o Fernando colocou aí, que a gente pode resumir com 2 conceitos, ou o conceito da escassez, ou a lei da oferta e procura, né, que vale para todos os segmentos. Esse fenômeno que ocorre hoje com a medicina, que ocorre nos últimos anos com a medicina, ele não é incomum, ele já aconteceu com advogados na década de 80, já aconteceu com os engenheiros na década de 90, né, o dentista, eu acho que já nasceu com uma profissão com muita oferta de profissionais, nunca foi uma carreira fácil para o dentista, né, e sofre muito nesse mercado. E a medicina, o profissional foi preparado, né, para ser um médico, e hoje ele precisa, né, ou ser um excelente gestor do seu consultório, e não somente um excelente médico, né, e aí envolve, né, diversos outros aspectos da vida que ele precisa ter, né, gestão financeira, gestão de marketing, gestão comercial, gestão da operação em si, né, saber lidar com plano de saúde, fazer todo esse processo, né, gestão de pessoas, fundamental, e o outro lado pessoal, que ele precisa desenvolver também, é a própria gestão da sua vida financeira, ele conseguir trabalhar com isso. E aí, quando o médico se depara, tenta, eu sou médico, tenho diploma, vou lá montar meu consultório. Aí ele se depara, eu não consigo atrair cliente, eu não consigo fazer marketing, eu não consigo reter paciente, o negócio está um caos, as contas continuam chegando em casa, não estou conseguindo pagar, e aí eu começo a fazer bico dali, começo a reduzir o valor da consulta, e o negócio vai, o efeito que o Fernando colocou, né, trabalhando muito mais, recebendo menos do que gostaria, e começa a piorar a qualidade de vida. E aí muitos começaram a se abrir para outros cenários, que é o mundo corporativo. O efeito mundo corporativo ele também vem por outra questão, né? O segundo maior custo de pessoas dentro de uma empresa é plano de saúde, né? Primeiro, obviamente, a folha, né? E depois o plano de saúde. E as empresas começaram a se atentar que tá caro demais pagar os planos de saúde. E grandes empresas começaram vamos ter aqui o conceito do médico de família para fazer o primeiro atendimento, abaixar o nível de sinistralidade, com isso conseguir negociações melhores junto aos planos de saúde. Então, grandes empresas começaram a não somente contratar aquele médico do trabalho, né, mas também contratar um médico de família, que dá o primeiro atendimento para o funcionário e para os seus familiares. E assim, consegue reduzir o custo, né, dessas pessoas estarem no pronto-socorro, que aumenta o custo de sinistralidade. Né? Depois, com todo o crescimento dos planos de saúde, dos laboratórios, né, isso gerou demanda por mais profissionais médicos. Então, hoje a gente tem
muitos médicos trabalhando dentro de planos de saúde, dentro de laboratórios farmacêuticos, dentro desses grandes hospitais ou de redes, né, de médicos como o Doutor Consulta, entre outras que estão crescendo e contratando médicos. Essa demanda exige um outro aspecto do profissional médico, que é saber trabalhar também dentro de uma organização. E o médico não foi preparado para isso. Ele foi preparado para ser médico. As escolas de medicina, elas formam médicos, elas não formam pessoas para seguir uma carreira médica. A carreira médica, ela engloba muitos outros aspectos importantes que a faculdade de medicina não prepara. A faculdade não preparou o profissional para ser o CEO do seu consultório, não preparou ele para ser um diretor médico, para ser um gerente de pesquisa, para ser um médico mesmo dentro de uma estrutura corporativa, onde ali ele tem outras responsabilidades, como gestão de pessoas, gestão de uma equipe, questões simples de lidar com Excel, gerenciar planilha, gerenciar custos, que são coisas que ele não foi preparado. Então, isso é um sofrimento para o profissional, né? Lidar com todas essas variáveis, conseguir trabalhar nesse fenômeno da escassez que a gente vive hoje.